Hoje queremos falar sobre um tema muito interessante. Queremos falar sobre manter-se puro em meio à impureza. Será que isso é possível? Será que nesses dias que temos vivido, em que as pessoas dizem que o ser humano é um extrato social, é um pedaço da sociedade onde ele vive, né? Ele é um produto do meio. Esta é uma expressão muito comum. Até as questões da sexualidade humana estão sendo definidas pelo meio. E isto parece que há uma ideia de incluir as pessoas, de fortalecer o relacionamento das pessoas, mas seria o homem um produto do ambiente onde ele vive? É sobre isso que queremos falar, sobre a possibilidade de se manter puro em meio à imundícia. Isso é possível? Nós vivemos num mundo de imoralidades, nós vivemos num mundo de violência, nós vivemos num mundo de pecados, nós vivemos num mundo onde as pessoas são tomadas por um sentimento de que eles podem tudo porque a sociedade é permissiva, né? E isso tem mexido com o discernimento das pessoas. E a minha pergunta hoje é possível manter-se puro em meio à impureza? É possível manter-se puro num ambiente de imundícia? Eu quero convidar você para meditar nisso nessa noite. E o nosso texto bíblico de meditação hoje é Daniel, capítulo 1, o versículo 8. É um texto bastante conhecido. Abra aí a sua Bíblia. O texto diz assim: porém Daniel decidiu firmemente que nunca iria comer a comida ou beber os vinhos que o rei tinha dado a eles, porque eram coisas proibidas para os judeus. Então pediu ao chefe dos oficiais permissão para comer outros alimentos. Esse texto é um texto bastante conhecido, porque ele, com essa pequena palavra, ele resume a história de um homem que estava em um outro país, fora da sua cultura, estava ali como alguém escravizado, alguém sem tantos poderes de decidir sobre a sua própria vida, mas alguém que foi escolhido para ocupar até uma posição importante. Ele foi escolhido para ser um dos jovens destaques que tinha vindo da nação judaica. E ele estava ali para aprender a cultura babilônica, aprender o idioma, aprender os costumes e ser útil na administração do reino. Ele era um jovem privilegiado. Ele era um jovem destaque. Ele era um jovem que poderia fazer, teoricamente, tudo. Poderia fazer muita coisa. Inclusive, comer comidas especiais, beber vinhos caros, se alimentar de iguarias. A ideia de iguaria é um alimento especial, um alimento saboroso. Mas, quando ele chegou ali na Babilônia, ele tomou uma decisão. Ele e mais 3 amigos seus decidiram que não iam se contaminar com a comida e com a bebida do rei. A palavra contaminação, aliás, hoje ela está muito em voga, né? A palavra contaminação está muito em alta nesses dias. Nós todos estamos lutando para não nos contaminarmos com um vírus. A ideia de contaminação está ligada a algo ruim, a algo impuro, em geral, né? Quando a gente usa a palavra contaminação para falar de coisa boa, por exemplo, alguém foi contaminado por um sentimento de alegria, a gente cria um paradoxo, porque em linhas gerais a palavra contaminar tem a ver com absorver
alguma coisa negativa. E estava Daniel ali na Babilônia, lutando para não se contaminar com os manjares do rei, com a comida que o rei servia. No primeiro momento, quando a gente fala isso, pode-se ter a ideia de que Daniel havia saído de um ambiente extremamente puro, extremamente perfeito, e que então, a partir daquele dia, ele estava num outro ambiente e que ele não poderia mais se contaminar. Mas eu quero, como ponto de partida, dizer que a contaminação, ela está presente até nos ambientes que nós muitas vezes imaginamos que não podem estar. Aliás, a razão pela qual Daniel foi para a Babilônia é porque o seu povo, o povo de Israel, tinha se contaminado. O Senhor tirou o povo de Israel do Egito, deu a eles a terra, né, de Canaã e disse a eles: vocês não se contaminem com as idolatrias do povo cananeu, não se contaminem com as imoralidades do povo cananeu, e o povo de Deus se contaminou. Então isso abre uma fresta para a gente. Ora, é possível, mesmo entre o povo de Deus, haver algum tipo de contaminação? Infelizmente é possível. Infelizmente, né? Mesmo no ambiente cristão, mesmo no ambiente religioso, nós encontramos pessoas que cometem atos que não condizem com a mensagem que o cristianismo prega. Então, por isso que de vez em quando a gente encontra pessoas que estão no ambiente cristão, se declaram da religião cristã, mas praticam coisas que são erradas, que são pecaminosas. E talvez você que esteja de fora diga assim: mas como é possível? Esta pessoa é cristão, essa pessoa é religiosa, essa pessoa é até um líder religioso, mas é um ser humano. Né? É bem importante a gente lembrar que o ser humano está propenso ao pecado, à contaminação. O ser humano não é um ser perfeito. Então, mesmo no meio do povo de Israel, havia contaminação com a idolatria, havia outras contaminações, e a razão pela qual eles foram levados para a Babilônia foi exatamente essa. Mas Daniel guardava no seu coração os preceitos da lei divina. E assim como a contaminação muitas vezes está em todos os lugares, um coração que guarda os preceitos da lei divina, ele permanece fiel em todos os lugares. Então, eu aproveito para deixar aqui essa palavra para você, irmão em Cristo, que vive num ambiente conturbado, que vive num ambiente pecaminoso. Guarde no seu coração os preceitos da palavra de Deus. Guarde no seu coração esta palavra. Guarde no seu coração os ensinamentos bíblicos. Guarde no seu coração as doutrinas bíblicas que são ensinadas de maneira justa e fiéis. E eu tenho certeza que, independente do ambiente onde você estiver, você não será tomado por nenhuma contaminação. Mas voltemos a Daniel. Daniel foi levado para a Babilônia no seguinte contexto. O Império Babilônico, ele subjugava as nações, né, à sua volta, ele expandia o seu domínio, né? Tudo isso aconteceu num período de expansionismo do Império Babilônico. E o povo de Israel, que já pagava impostos ao Império Babilônico, já havia um estilo de uma vassalagem, né, em relação ao rei da Babilônia. O povo se insurge contra esse império, e Deus permite que o rei Nabucodonosor vá a Jerusalém, ou envie o seu exército a Jerusalém e leve cativo
as pessoas relevantes e importantes daquela sociedade. Os nobres, os melhores, em melhores condições financeiras, os em melhor condição intelectual, e deixa lá um pequeno extrato do povo, o povo mais pobre, aqueles que em tese não significavam nenhum perigo para o império. Mas os nobres, os importantes, os políticos, os influentes foram levados para a Babilônia. E entre estes estava 4 jovens: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E estes jovens, por causa das qualidades que eles já tinham, né, havia um processo de seleção que escolheu jovens formosos, inteligentes, habilidosos, que tinham condição de aprender o idioma babilônico, as ciências da Babilônia. Esses jovens foram selecionados para este objetivo. E Daniel e os seus 3 amigos foram levados, né, entre esses jovens para servirem, para se prepararem e, enfim, servirem no palácio do rei. E uma coisa bem interessante é que assim que eles chegaram ali no palácio, os seus nomes foram mudados. De Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Para Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel, Ananias, Misael e Azarias tiveram seus nomes mudados. E a intenção dessa mudança de nomes era dar a eles uma identidade ligada às divindades babilônicas. E esses 4 jovens ali estavam, e a primeira coisa que eles observaram é que os manjares que ali eram oferecidos e as bebidas que ali eram consumidas, elas tinham 2 características. Algumas eram desconformes os ensinamentos da lei judaica. Ou seja, elas eram contrárias aos ensinamentos da lei judaica. A lei judaica trazia uma lista de alimentos que era proibida ao povo judeu, né? Alguns são até mais conhecidos, a carne de porco, por exemplo, era proibida entre eles, né? Os frutos do mar, alguns eram proibidos. Havia uma lista de proibições de alimentos. Assim como também o povo judeu não deveria se alimentar e nem ingerir nenhuma bebida que fosse oferecida a qualquer ídolo. E esse era um costume comum na Babilônia. E aí nós encontramos 4 jovens, e vamos destacar Daniel aqui. Nós encontramos Daniel num ambiente culturalmente diverso, onde ele estava ali para aprender, para conhecer, onde ele exerceria funções importantes, e a história mostra isso acontecendo. Porém, ele criou logo de início uma situação de escolha. Ele foi colocado em uma encruzilhada. Talvez eu esteja aqui diante de alguém, ou talvez eu esteja falando para você que está aí na sua casa, que está vivendo esse drama em relação à faculdade onde você estuda, em relação ao ambiente de trabalho onde você está, em relação ao ambiente familiar, onde você precisa conviver. Você quer também conviver, claro. Você quer aprender coisas novas. Você quer se envolver de uma maneira benéfica nesse ambiente. E você tem ali alguns bloqueios. Nós encontramos Daniel ali aprendendo a lidar com isso. Talvez este seja um ponto que você precisa discernir. Nós não vivemos hoje numa redoma. Então você não pode dizer assim: para que eu não me contamine, eu não vou fazer uma faculdade. Ou para que eu não me contamine, eu não vou trabalhar em tal local. Ou para que eu não me contamine, eu não vou estudar tal matéria, eu não vou ler tal livro. E a gente vai
criando situações em que a gente quer se excluir da vida social, da sociedade, pelo fato de sermos cristãos. E nem sempre isso é possível. Então, a minha palavra para você é: vá para a faculdade e seja cristão na faculdade. Vá para o seu trabalho e seja cristão no seu trabalho. Lá é o local onde você precisa estar presente. Agora, não se contamine no ambiente em que você estiver. Daniel não deixou de aprender. Daniel não abandonou as suas responsabilidades, de jeito algum. Mas Daniel manteve-se fiel. Daniel manteve-se fiel à sua fé, manteve fiel ao conhecimento da palavra que ele tinha. Então, a nossa intenção hoje é exatamente essa: levar você a meditar que você precisa permanecer fiel a Deus onde você está. Você não é produto desse ambiente. Você não será influenciado contra Deus pelo ambiente que você está. Ao contrário disso, você vai influenciar as pessoas neste ambiente a conhecerem a Deus, a amarem a Deus, a servirem a Deus. Esse é o propósito de Deus para você onde você está. Então não há justificativa para você dizer assim: eu não vou estudar, eu não vou trabalhar, eu não vou falar com as pessoas. Né? Não, você vai estar lá. Você vai participar com eles daquilo que não é pecaminoso. Você vai aprender, você vai ser moldado intelectualmente, o ambiente em si não pode te fazer mal. Agora, as práticas pecaminosas, você terá o discernimento necessário para que elas não te dominem. É disso que estamos falando. Então Daniel não rejeitou a cultura babilônica, muito pelo contrário. Ele aprendeu muita coisa na Babilônia. Ele se tornou um dos homens mais importantes da Babilônia. Ninguém chegaria, como nós encontramos, né, quando Daniel é jogado na cova dos leões, nós encontramos ali relato de que ele era um dos 3 príncipes do reino. E que o rei planejava torná-lo o principal governante da Babilônia. Então é evidente que sem conhecimento cultural, sem desenvolvimento intelectual, ele não chegaria nessa condição. Mas mesmo assim, ele permaneceu fiel a Deus. E a primeira grande necessidade em momentos como esse é manter a sua identidade. A identidade não é somente o nome que as pessoas têm de nós. Não é somente o nome pelo qual as pessoas nos chamam, mas é a maneira como nós nos conhecemos. Uma mudança de nome, em geral, faria com que alguém mudasse também o seu comportamento. Mas Daniel não, ele teve o seu nome mudado. O nome Daniel significa Deus é meu juiz. Nos nomes judaicos, com a expressão El no final, sempre se refere a Deus. Deus é meu juiz. Esse era o nome de Daniel. Então, ele desde o início da sua vida, desde a sua infância, era alguém que, até pelo seu nome, estava consagrado a Deus. O desejo dos seus pais, quando lhe puseram esse nome, é que ele vivesse segundo a justiça de Deus. Que ele vivesse conforme a palavra de Deus. A justiça divina estava ali impregnada na sua palavra. Então, quando o texto diz, Daniel, Deus é meu juiz, eu vou viver segundo a justiça divina. E então ele vai para a Babilônia. E lá ele recebe o nome de Beltesazar, que significa Bel te proteja, protegido por Bel. Esse era o nome pelo qual os babilônicos o chamavam. Mas ele tinha uma identidade. Ele sabia quem ele era. E você sabe quem é você? Você se conhece?
Você conhece o seu papel de servo de Deus? Você conhece a sua vida com Deus? Aliás, uma pergunta um pouco mais confrontadora. Você tem uma vida com Deus? Daniel tinha uma vida com Deus. Por que as pessoas se perdem com uma certa facilidade em qualquer ambiente? Porque às vezes eles têm apenas uma prática religiosa, que em si não é negativa, mas por si não é suficiente. O que é isso, pastor? Eu quero dizer que é extremamente positivo você ir aos cultos, você participar do grupo jovem da igreja, você se envolver nas atividades da igreja, nas atividades espirituais, nas atividades sociais. Isso é uma bênção. Você está sendo trabalhado positivamente quando você faz isso. Agora, apenas estar presente, apenas fazer parte do grupo não é o bastante, não é o suficiente. Por isso que eu repito, uma vida religiosa, ela é importante, mas não é suficiente. Sem vida com Deus, não adianta ter vida religiosa. Daniel tinha vida com Deus. Então nós não vamos assumir hoje uma postura antirreligiosa, que aliás virou moda hoje. Né? As pessoas falarem contra a religiosidade, contra a religião. Ok, vamos equilibrar isso. Religiosidade sem vida com Deus não adianta. Agora, é preciso também ter muito cuidado com esses discursos antirreligiosos que nós estamos tendo, né, até mesmo nos meios cristãos. Isso virou uma coisa meio pop, meio moderna. Né? Para ser moderninho você tem que falar contra a religião. Não. A religiosidade é intrínseca do ser humano. Né? Isso tem que ser trabalhado conjuntamente com uma vida espiritual, com uma vida com Deus. Daniel tinha uma vida com Deus. A Bíblia diz que Daniel orava a Deus 3 vezes ao dia, continuamente, e abria as janelas para o lado de Jerusalém, orando. Como ele se sentia como se estivesse no templo, buscando a Deus. Em qualquer lugar onde ele estava, Daniel era Daniel. Beltesazar era o nome que os babilônicos deram a ele, mas ele era Daniel. E ele se reconhecia como servo de Deus. Agora, qual é o grande desafio de não se contaminar? Qual era o grande desafio de Daniel e seus amigos? Primeiro, renunciar aos prazeres da comida do rei. Queridos, não existe vida com Deus sem renúncia. Não é possível se manter puro sem renunciar à busca por prazeres. O nosso corpo, a nossa natureza, ela se estimula por prazeres. E o prazer de comer é algo fantástico para nós, seres humanos, não é verdade? É a primeira coisa que nós aprendemos a fazer quando nascemos. Comer, né? Se alimentar. E às vezes a gente até perde a linha nisso, né? Alimentar saudavelmente e na quantidade necessária, né? Às vezes é um pouco difícil. Agora imagina Daniel, diante de pratos novos, sabores novos. Não fique você pensando que ele não tinha desejo de comer. A sua carne, o seu paladar, o olfato, puxava para aquilo. Mas ele decidiu renunciar aos prazeres. Só é possível se manter puro em meio à imundícia se você decidir renunciar aos prazeres que o mundo tem para te oferecer. É preciso renunciar aos prazeres. Esse é um ponto que é extremamente desafiante para qualquer pessoa. O mundo está cheio de prazeres. E a gente diz assim: o mundo não tem nada para oferecer. O mundo não tem nada para te oferecer quando você está cheio do Espírito. Né? O mundo não tem nada para te oferecer que dê a você vitalidade espiritual. Muito pelo contrário. Né? Os prazeres mundanos vão retirar a sua vitalidade. Sabe esse brilho de Deus na sua vida, que as pessoas olham e dizem assim: nele tem algo diferente, nela tem algo diferente. Se você se entregar aos prazeres, você
vai perder esse brilho. Por quê? Porque os prazeres do mundo são pecaminosos. A Bíblia diz que este mundo passa, esse mundo é pecaminoso, esse mundo é efêmero. Então nós lutamos, assim como Daniel, contra os prazeres deste mundo. Os prazeres mudam, né? Mas as tentações continuam. Antigamente, a grande questão para muitos cristãos era a televisão. A televisão era algo muito perigoso, porque em determinados horários ali passavam cenas que eram violentas, ou eram sensuais, ou eram cenas pecaminosas. E esse era um desafio da minha geração, anos 80, anos 90. De muitos irmãos, temos alguns irmãos nos mandando mensagens aqui, eu sei que isso era comum para vocês. Mas havia ali um controle de horário, havia ali toda uma estrutura que você precisava se adaptar a ela para que desfrutasse daqueles prazeres. Hoje, todo mundo tem na mão um smartphone. Todos nós. Meninos e velhos. Qualquer um tem na mão um smartphone. Onde a violência, a imoralidade, a possibilidade de cometer pecados usando um aparelho simples, que em si é só um aparelho, tá? Não tem nenhum problema com ele. O problema é quem utiliza, quem passa ali os dedos na tela, no touchscreen. Renunciar a prazeres. Mudou. A estrutura hoje é outra, mas ela facilitou ainda mais o pecado. Então, é bem importante que a gente tenha isso claro. Não se é possível manter puro, curtindo todos os prazeres que a carne oferece. Você vai ter que renunciar a alguma coisa. A outra coisa que Daniel precisou fazer tem a ver com o ambiente social onde ele estava. Ele não podia deixar de conviver com as pessoas. Ele estava numa escola. Ele precisava conhecer as matérias, ele precisava estudar, ele precisava fazer parte do meio. A questão da socialização, fazer parte de um grupo. Isso está na formação do ser humano. Todos nós queremos fazer parte de um grupo. Nós vamos para a escola, ali nós temos um grupo do qual nós participamos, no trabalho, aí a gente cresce, tem o grupo da igreja, a gente vai... Toda época, em qualquer fase da nossa vida, nós nos integramos a um grupo. E esse grupo exerce uma determinada pressão. Para que eu faça parte desse grupo, eu preciso ser igual a todos eles. E ali naquele ambiente, Daniel precisava ser diferente. E a Bíblia diz que ele então, chegando ali com seus amigos, tomou essa decisão e disse ao rei, ou melhor, ao oficial do rei: olha, nós não queremos comer o manjar do rei, nem o vinho que o rei oferece. E o oficial diz para ele que aquilo não era possível. Ele diz: mas faça um teste conosco, permita que durante 10 dias nós nos alimentemos de legumes e depois o senhor nos avalia. E a Bíblia diz que depois de 10 dias eles estavam mais formosos, mais saudáveis do que os demais jovens. Agora imagina, no ambiente, vamos imaginar que naquela escola do rei tivesse ali 50 jovens. Eles eram uma pequena parcela. E todo mundo comendo a comida do rei, a comida deles era diferente. E então os demais jovens começaram a olhar e dizer: por que você come essa comida diferente? Qual é a razão? Qual é o motivo? Como as pessoas encaravam isso? Olha, eu acho que ele faz isso porque ele se sente melhor do que nós. Ou eu acho que ele faz isso porque ele não tem a nossa capacidade. Então vocês veem que para se manter diferente num grupo social, exige uma disposição para argumentar as razões da sua diferença. Não bastava eles dizerem:
Não, nós não queremos. Não, mas por quê? A razão pela qual muitos cristãos temem conviver com as pessoas não é por falta de fé, é o medo de argumentar sobre a sua fé. Meu irmão, você precisa se preparar para argumentar sobre a sua fé. O apóstolo Pedro diz assim, que todos estejam prontos a responder com mansidão a razão da nossa esperança. Então, havia um ambiente ali que exigia uma socialização, mas que ia exigir uma argumentação deles a respeito da sua fé, as razões pelas quais eles agiam de maneira diferente. Mas ainda assim, eles decidiram, não vamos nos contaminar. Você já se decidiu? Ah, pastor, mas eu queria que Deus fizesse isso. Aquele ambiente do meu trabalho, da faculdade, ou das pessoas com quem eu convivo está muito tóxico. Eu queria que Deus mudasse isso. E você? Já tomou uma decisão a respeito disso? Sabe qual é o problema? A gente está sempre esperando que Deus faça as coisas por nós. A gente está sempre esperando que Deus haja por nós. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A palavra de Deus é muito completa. E ela diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Este mundo em que você vive, em que nós vivemos, está para que nós o administremos. Então, antes de querer que Deus mude o ambiente, você precisa se decidir. Você precisa ter atitude. Você precisa mudar. Se você age de uma maneira influenciada por todos, você não vai ver Deus agir. Eu vou usar uma expressão aqui bem popular, e a intenção não é ser grosseiro, mas você quer que Deus faça de você alguém diferente, mas você, Maria, vai com as outras. Você age como todo mundo, você não tem coragem de defender a sua fé, meu irmão. Não tem jeito. Não tem jeito. Seja, primeiro, o agente da ação divina no ambiente onde você está. Esse é o ponto. Esse é o ponto que você precisa entender. É necessário ter uma atitude diferente. Você precisa ter uma atitude diferente. Daniel teve atitude, ele disse, eu não vou comer da comida e nem beber da bebida que o rei oferece. Havia riscos? Havia riscos. Havia barreiras? Havia barreiras. Havia renúncia? Havia. Mas ele tomou uma decisão. Deus não decide por você, querido. Não, Deus não decide por você. Quando você decide, aí Deus começa a trabalhar. Ah, pastor, mas então Deus depende de mim? Claro que não. Né? Vamos alargar aí a compreensão. Deus é soberano, Ele não depende de você. Mas Ele espera de você uma atitude. Ele espera de você. Quando você toma uma atitude, aí Deus começa a trabalhar. A primeira coisa que o texto vai dizer aqui em relação às pessoas que estavam em volta de Daniel, é que quando ele diz assim, eu não vou mais comer da comida ou da bebida do rei, a Bíblia diz, queridos, que Daniel achou graça diante do oficial do rei. Achar graça. A palavra graça não significa apenas sorriso. Não. É ser agraciado. Aquela atitude de Daniel chamou a atenção do oficial do rei, do eunuco do rei. Você vai chamar a atenção das pessoas quando agir por Deus. Quando agir segundo a palavra de Deus. As pessoas vão achar graça. A palavra achar graça quer dizer brilho. As pessoas vão ver o brilho de Deus em você quando você tiver atitude. As pessoas vão perceber a ação de Deus na sua vida a partir das suas atitudes. Quando Daniel procurou a ele, disse, olha, eu queria pedir ao Senhor que me autorizasse
a não comer dessa comida e nem beber dessa bebida, porque isso vai contra os meus princípios, vai contra a minha fé, vai contra o meu discernimento. O oficial diz para ele, mas isso não é possível, isso não é permitido, porque aqui já tem uma comida separada, eu coloco em risco a minha própria vida se eu fizer assim. Eu me arrisco se eu fizer dessa maneira. Mas o rei, o oficial do rei, foi tocado por aquela palavra de Daniel. E Daniel disse assim, mas faça um teste conosco, nos experimenta por 10 dias. Depois de 10 dias o Senhor nos avalie. E a Bíblia diz que Daniel e seus amigos acharam graça. A graça de Deus presente na sua vida, ela está presente na sua vida. Ela vai brilhar diante de outras pessoas quando você tomar a atitude de dizer assim, eu não vou me tornar imundo, eu não vou me contaminar. Querido, existe uma questão espiritual muito poderosa nisso. Nós cristãos cremos no mundo sobrenatural. Cremos que o mundo não é só essa esfera material que nós conhecemos, esse ambiente palpável que nós vemos, visível, palpável, audível. Não. Existe um mundo espiritual que está sob o domínio de Deus. Assim como este mundo está sob o domínio de Deus, existe um mundo espiritual. E as nossas atitudes como servos de Deus, elas têm também um efeito espiritual. Tenha certeza disso. Quando você toma uma atitude e diz assim, eu vou ser fiel a Deus, algo espiritual vai acontecer. E você vai achar graça diante das pessoas. Daniel achou graça perante o rei. Não é a primeira vez que nós vamos encontrar isso na história. Mas, no caso de Daniel aqui, foi determinante para que ele pudesse permanecer fiel ao Senhor. Então a primeira coisa é que Deus nos agracia. Deus faz com que achemos graça diante das pessoas, quando nós temos uma atitude de fidelidade a Ele. Por isso que é importante você se manter fiel ao Senhor. Preserve a sua fidelidade a Deus. Seja fiel a Deus. A palavra fidelidade significa não mudar. Não mudar aquilo que está dentro de você. Seja fiel a Deus. Não minta. Não trapaceie. Não seja desonesto. Não viva uma vida de prazer, seja fiel ao Senhor. Pastor, mas isso é tão difícil, é difícil mesmo. Mas com a ajuda do Espírito Santo é possível. É possível. Creia nisso. Creia no poder de Deus para encher a sua vida de graça. Agora, a segunda coisa que acontece conosco quando nós escolhemos ser fiéis ao Senhor é que a provisão divina se manifesta a nós. A palavra provisão vem de providência. E providência significa tudo aquilo que Deus faz para que você tenha o essencial para a sua existência. É a graça que Deus dá a todos os homens. Jesus, quando ele vai falar lá no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, quando ele toca nesse assunto, ele diz assim, porque Deus manda que o seu sol venha sobre os justos e injustos. Deus manda a chuva para justos e injustos. Graça, provisão. Então existe uma graça comum, uma provisão para todos os homens. Agora, nós encontramos aqui uma provisão específica para Daniel e seus amigos. Imagine o seguinte, a composição dos alimentos que eles comiam era diferente
né, que eles comeram durante esses 10 dias e posteriormente também, claro, era diferente da composição dos alimentos que os demais jovens da escola do rei comiam. As proteínas eram outras. Eram outros alimentos. Mas a Bíblia diz, queridos, que Deus trabalhou de uma maneira tal que depois de 10 dias, aqueles 4 jovens estavam com o semblante mais saudável, estavam mais fortes, estavam mais vigorosos, estavam mais bonitos. Estavam mais bonitos. A Bíblia diz que eles estavam mais formosos do que os demais jovens da escola do rei. Então, a provisão de Deus para a sua vida virá quando você se mantiver fiel a Ele. Busque a provisão divina, mas seja fiel também. Nós queremos a provisão. Nós queremos que Deus providencie para nós tudo aquilo que necessitamos e pedimos a Deus provisões especiais para situações especiais. Mas Deus espera de nós fidelidade. Abandone desde já a ideia de que isso é uma troca com Deus, tá? Se você está olhando por esse ângulo, equívoco, não é isso. Não há nada que você faça que te torne digno da misericórdia e da bondade de Deus. Sempre será um ato da bondade dele. Agora, o que Deus espera é comprometimento seu. Comprometimento meu. Deus espera que sejamos compromissados com Ele. Em qualquer situação da nossa vida. Deus espera comprometimento. Deus espera que sejamos compromissados com Ele. Você está compromissado? Você tem compromisso com Deus? Se você tem compromisso com Deus, Deus tem compromisso com você. Agora, nós precisamos ter um certo cuidado, porque às vezes nós esperamos que Deus tenha compromisso conosco e nós não nos comprometemos com Ele. Aqueles 4 jovens certamente não eram os únicos que tinham vindo da Judéia, que foram para essa escola do rei. Certamente haviam outros. Mas o que nós encontramos de específico aqui, de destaque, é que estes permaneceram fiéis. A coisa mais fácil do mundo, querido, é andar com a multidão, né? Comportamento de torcida. Eu sei que no Brasil todos gostamos de futebol, ou pelo menos já vimos alguma coisa de futebol, né? E tem um movimento da torcida que eles chamam de ola. Quando todos se levantam simultaneamente, ali formam palavras, enfim, é um negócio bonito. Aquilo ali é comportamento de torcida. Alguns chamam até de efeito crucifica, porque no dia da crucificação de Jesus, alguns começaram a gritar e todos gritaram juntos, crucificam. Não, vamos resumir aqui. Comportamento generalizado. O cristão não pode ter um comportamento generalizado. O comportamento do cristão ele é específico. Quando você se comportar como cristão, vem providência de Deus para a sua vida. Creia nisso. Mantenha a sua fé firme no Senhor, de que Ele tem provisão para você. Então, eu preciso me manter puro. O que eu preciso para isso? Ter uma atitude de fidelidade. Renunciar aos prazeres. Vencer as barreiras sociais que isso vai me impor. Quando eu me proponho a isso, aí começa a acontecer um movimento. Né? Começa a acontecer um movimento, tanto aqui quanto no mundo espiritual. Deus faz com que as pessoas nos olhem diferente. Daniel e seus amigos acharam graça perante o oficial do rei. Que coisa maravilhosa. Que coisa linda. Eles foram agraciados perante o oficial do rei. Sabe aquele negócio? Por que o oficial faz isso para eles e não faz para outros? Por que essa exceção? Havia algo lá dentro do coração do oficial do rei que permitiu que
que isso acontecesse. Então, decidi, vou ser fiel. A Bíblia diz que as pessoas acham graça em nós. Segunda coisa, Deus providencia o necessário para que a nossa fidelidade seja mantida. E finalmente, Deus nos honra. Deus nos honra. Todo mundo quer ser honrado por Deus, né? Isso virou meio que um jargão evangélico, uma gíria dos evangélicos, especialmente dos pentecostais, né? Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, e vai mesmo, né? Eu não estou aqui desdizendo o poder de Deus de honrar as pessoas. Não, Deus pode honrar, e Deus quer honrar as pessoas, especialmente os seus servos. Deus quer honrar o seu povo. Quando o povo de Israel estava chegando já para atravessar o Jordão, já nos últimos dias, né, de travessia do deserto, Deus usou Moisés e disse assim: se vocês forem fiéis ao Senhor, vocês vão ser abençoados no campo, vão ser abençoados na cidade, suas famílias serão abençoadas, vocês serão colocados por cabeça e não por cauda, e estarão sempre por cima, sempre à frente, nunca atrás. Então, Deus promete honrar os que são obedientes à sua palavra, sim. Esta é uma promessa divina. Eu creio no poder de Deus para honrar a fidelidade das pessoas. A Bíblia diz, queridos, que quando passou o período, quando aqueles jovens foram apresentados ao rei, eles foram destaque entre os demais. Imagine que tivesse ali uma banca examinadora, né? É assim que funciona quando as pessoas concluem, né, um curso, dependendo do curso superior que fazem. Então eles vão diante de uma banca apresentar ali o resultado final do seu curso, né? O famoso e temido TCC. Vamos imaginar aqui que Daniel e seus amigos, depois de um tempo ali na faculdade do rei, foram apresentar ali o seu trabalho de conclusão de curso. Diante do rei, diante dos importantes, diante das pessoas de destaque daquela nação. Estava ali aqueles 4 jovens judeus. Queridos, e a Bíblia diz que eles foram considerados mais sábios, foram considerados mais capazes, mais hábeis de toda a Babilônia. Então, quando você se propõe ser fiel a Deus, quando você trabalha para isso também, porque eles estudaram, né? Ser fiel a Deus não pode ser uma muleta para nós, dizendo assim: eu vou ser fiel a Deus, Deus vai me honrar. Enfim, dá tudo certo. Não, Deus vai te honrar. Amém. Graças a Deus. Deus tem poder para honrar, mas aqui, estude. Estude, trabalhe, né? É sério isso. Deus não pode ser usado como muleta para nós não prepararmos a nossa vida no dia a dia, né? Isso é uma visão equivocada. Deus não pode ser usado como um amuleto. Eu não estudo e espero passar na prova porque Deus vai me ajudar. Vai não. Se você não estudar, não tem jeito, né? Deus vai me abençoar. Eu tenho que trabalhar. Eles estudaram, trabalharam, foram fiéis ao Senhor e no dia final eles foram aprovados. Você que está aí na sua faculdade, estude, seja o melhor aluno, não por uma questão de vaidade, né? Não para que as pessoas te aplaudam, mas para que você saia realmente sabendo o que você vai fazer. Imagine que você esteja fazendo aí uma faculdade de administração, e quando terminar, você vai passar por um processo seletivo em empresas, né? Ou na administração pública, em algum ambiente, que você chegue ali capaz, né? Que o seu diploma seja o reflexo, seja um pálido reflexo de tudo aquilo que você sabe. E que você não seja um pálido reflexo daquilo que o seu diploma diz. Que você seja além.
Isso é muito importante para a gente. Isso vale muito a pena guardar. Seja excelente no que você faz. E Deus vai te honrar sim. Eles chegaram ali e a Bíblia diz que eles estavam abençoados por Deus. Foram colocados em posição de destaque. Agora, vamos ter um certo cuidado para não pensar que esta bênção, essa honra de Deus os protegeu e eles viveram num outro planeta, com os pés acima dos demais. Não, eles também enfrentaram os problemas da Babilônia. Né? Deus não se prende a fórmulas viciadas. Deus não tem filhos prediletos que não vão passar por problema nenhum. Não tem isso na Bíblia não, querido. Eles tiveram que continuar defendendo a sua fé. Eles tiveram que continuar orando, continuar estudando, continuar trabalhando. Nós vamos encontrar o rei Nabucodonosor chamando os sábios da Babilônia para interpretar seus sonhos. E Daniel é chamado. E o rei se lembra dele e pergunta, você é aquele mesmo Daniel, aquele mesmo judeu que veio da Babilônia? Então essa expressão, você é aquele mesmo, quer dizer, você continua fiel igual era, você continua trabalhando como trabalhava, você continua estudando como estudava, você continua se dedicando como se dedicava? É isso, querido. É assim que tem que ser. É preciso ser dessa maneira. Permanecer. O grande desafio não é ser fiel por um dia. Não é ser fiel por um ano. Não é ser fiel por 10 anos. É ser fiel até o fim. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Permanecer até o fim. A gente conhece um monte de gente que começou muito bem e terminou muito mal. E a gente também conhece gente que começou tropeçando e se firmou e caminhou e a vida seguiu. Mas sempre a busca da fidelidade a Deus, a busca de ser fiel ao Senhor. Nós estamos encerrando aqui a nossa meditação. Então, para fixar, é possível se manter puro no meio da imundícia? É possível. É preciso entender que a imundícia está em todos os lugares. Todo lugar acontecem pecados e todo lugar tem impureza. Então não vai haver um lugar que eu não vou precisar lutar contra a impureza. Sempre vou lutar contra ela. Mas também, sempre eu vou ter que ter uma atitude de renunciar aos prazeres, renunciar aos pecados, vencer as barreiras. E quando isso acontecer, quando eu tiver essa atitude, quando eu abrir o coração para que o Espírito trabalhe essas atitudes em mim, querido, o mundo espiritual vai ser movido. Você vai achar graça diante das pessoas. Você vai brilhar diante das pessoas. Exatamente isso. Deus vai providenciar tudo para que você mantenha a sua fidelidade. E você vai ser honrado por Deus. Curve a sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Pai bondoso, eu te dou graças, Senhor. Eu te agradeço. Porque vencemos mais uma etapa nesse dia, Pai. Estamos chegando para o nosso momento de descanso e meditando na Tua palavra. Eu te agradeço por cada um dos Teus filhos, irmãos, amigos, que tiraram essa hora do seu dia para meditar naquilo que o Senhor nos ensina. E te peço, Pai, ajuda-nos a manter fiéis a Ti. Ajuda-nos a manter fiéis à Tua palavra. Que o Teu Espírito produza em nós atitudes de fidelidade. Que o Teu Espírito produza em nós aquilo que humanamente nós não podemos fazer. Mas que nós tenhamos a determinação humana necessária, Pai. Pai bondoso, tem misericórdia de nós. Seja a nossa força, nos ajude, Pai. Tem misericórdia de cada um de nós. Que nós achemos graça diante das pessoas. Que nós achemos graça diante daqueles que necessitam de ver o brilho do Seu Espírito Santo.
Que a sua providência não nos falte, Senhor. E que o Senhor seja misericordioso e nos honre, porque somente o Senhor pode fazer o impossível, Pai. Sabemos que o mundo é de pecados e impurezas. A tua palavra já nos ensina que o mundo jaz no maligno, mas que nós possamos permanecer no Senhor. Eu te agradeço, Senhor, e te peço uma boa noite de descanso para todos nós. Em nome de Jesus.